E que a gente possa sair daqui, né, com uma consciência. Afinal, a gente fala do mês da consciência negra, mas que a gente possa sair aqui com uma consciência. Então, o dia 20, pode passar, por favor. O dia 20 de novembro ele foi escolhido em homenagem a Zumbi dos Palmares, data na qual ele foi assassinado, lutando pela liberdade do seu povo no Brasil em 1695. Então, o Zumbi dos Palmares ele foi um personagem que dedicou a sua vida lutando contra a escravatura no período do Brasil colonial. Só que além de Zumbi dos Palmares e outros negros, é interessante, até a gente vai aprender, tem os professores de história aqui no qual eu admiro, mas para a gente entender a situação atual, a gente tem que entender a história, certo? E aí, haviam negros, haviam índios e haviam brancos que eram contrários ao sistema escravocrata. Então, Zumbi dos Palmares ele foi esse líder que lutou em prol da abolição da escravatura. Além de Zumbi dos Palmares, havia outros. E é como surgiu o Dia da Consciência Negra. Pode passar, por favor. No calendário escolar. A mesma lei se torna obrigatória o ensino sobre diversas áreas da história e cultura afro-brasileira. São abordados temas como a luta dos negros no Brasil, cultura negra brasileira, o negro na sociedade nacional, inserção do negro no mercado de trabalho, discriminação, identificação de etnias e etc. Então, o que é consciência? Quando a gente fala, o que é consciência? Consciência, ela é conhecimento, ela é percepção, ela é honestidade. Então, será que nós brasileiros, nós temos a noção da história do povo negro, nós temos essa consciência da história do povo negro, mas eu digo da verdadeira história, da história que a história não conta. Por isso que é importante abordar muitas vezes esses temas em sala de aula, porque muitas vezes os temas que se falam do negro, se olha o lado, sabe, do opressor. Foi o opressor que escreveu a história do negro. Não se olha o oprimido. O negro sabe qual é a sua história. Eu posso falar para você qual é a sua história. Você vai falar qual é a sua história. Eu não sei qual é a sua história. Então você vai falar da sua história. Eu vou falar da minha história. Você vai falar da sua história. Então outra pessoa não pode falar. Então muitas vezes até os próprios livros de história, eles falam a narrativa do opressor. Eles escreveram e acham que a história do negro é dessa forma. Pode passar. Aqui é uma mensagem para os professores. O professor, ele deve ser desprovido de todo e qualquer tipo de preconceito. Porque a gente vive numa escola que é plural. Várias cores, várias religiões, várias formas de vida, vários gostos. Então jamais o professor pode tratar o aluno apenas de uma forma. Todos os alunos apenas de uma forma. Porque cada um tem um jeito de ser. Então a escola, o professor ele tem que ser desprovido disso. Para tratar de vários assuntos. Em especial o assunto que se refere ao negro no Brasil. Pode passar. Aqui, como eu havia falado, né? A nossa história, a história do negro, ela está registrada na nossa alma, no nosso corpo. Porque os negros, eles não escreveram, eles foram escravizados, não tinham nada em comparação aos outros povos. Então a nossa história, ela está gravada no nosso corpo. Eu sei um pouco da minha história porque o meu pai falou, porque o meu avô falou. Eu já não conheci o meu bisavô que foi escravo. Eu não sei porque um foi falando para o outro. Mas a minha família, ela não tem nenhum registro por causa da escravidão. Se você for falar de um outro grupo, italianos, alemães, você pode falar um pouco da sua família. E eu já quero entrar num exemplo, só para vocês entenderem. Eu participei de um trabalho quando adolescente na escola, em que a professora fez o quê? Ela falou sobre a árvore genealógica. Então, né? De onde é que é a sua origem? De onde é que você veio? Então, na minha sala, havia 3 negros. O restante não eram negros. Então, eles fizeram uma semana de estudos, eles sentaram, foram pesquisar com seus pais, e foram falar, e tinham registros, e tinham fotos de uma série de coisas. E aí, cada aluno foi apresentando para contar da sua história. Então, meu avô era da Itália, meu avô era da Espanha, minha avó era alemã. E eles foram pegando registro na sua árvore genealógica.
Quando chegou a minha vez, eu cheguei na frente da frente de todo mundo que estava na classe. Eu falei assim: professora, desculpa, mas eu não tenho nenhum registro a respeito da minha história, dos meus antepassados. E eu não apresentei. Os outros dois, meus colegas que eram negros, eles não foram no dia. Eles não foram no dia porque eles estavam com vergonha de apresentarem. Então vejam como é importante a gente tratar esse tema em sala de aula. Pode passar, por favor. Então, muitos conhecem a história do negro através da escravidão. Só que a história do negro, ela não começa na escravidão. Pode passar. A história do negro começa no continente africano, na mãe África. A história do negro, ela começa lá. Quando você for conversar com seus amigos, você vai ver, às vezes, você vê apenas imagens do negro de quê? De sofrimento, cabisbaixo, desnutrido. Mas só que havia uma realidade antes da escravidão. E tudo começa aqui, ó, na mãe África. Pode passar. Então a África, o continente africano, era um continente de densas florestas, savanas, animais, uma vegetação incrível, né? No leste, no oeste, no norte, o deserto do Saara, na parte mais abaixo. Então, o continente africano era um continente muito rico, muito rico. Mas o que aconteceu? Pode passar. E lá, antes da escravidão, haviam médicos, engenheiros, arquitetos, agricultores, astrônomos, pecuaristas, cientistas. Eles já tinham era uma civilização muito organizada na África. Pode passar. Agora eu quero abrir um parênteses. Alguém já viu esse filme aqui? Pantera Negra. Pantera Negra, olha só como é que dá um resumo do filme, para a gente entender. Quando você olha os filmes de heróis, você vê vários tipos de heróis. E até então não havia história de heróis, de super-heróis, digamos assim. Porque heróis, a gente conhece muitos heróis negros na nossa história, da história do Brasil. Mas de super-heróis. Então, eles criaram um filme. A maioria, 99% dos protagonistas eram negros. E aí, pode passar. Aqui, ó, aqui eu tirei duas imagens de Wakanda. Wakanda era a terra de T'Challa, que era o Pantera Negra, que era um país muito civilizado. A tecnologia deles era muito avançada. Não sei se vocês lembram, lá no início, lá tinha uma conversa lá, e eles perguntavam assim, mas o que né? Eles estavam atrás do vibrânio lá. Mas o que tem de interessante lá na África? Né? Com um olhar assim, não tem nada de interessante lá na África, além de cabras e pecuaristas, mais ou menos assim. Aí falou, não, tem algo muito importante lá na África, que no caso era o vibrânio. Mas só para entender que a África, ela tinha muita coisa antes da escravidão, antes da tomada dos portugueses e outros povos que invadiram lá na África. Então a gente, para fazer um paralelo e para tirar alguns estereótipos, né, alguns conceitos que foram acontecendo ao longo da humanidade a respeito do negro. Pode passar. Pode passar. Aqui uma outra. Alguém viu esse videoclipe aqui? Foi fantástico. Da Beyoncé e do Jay-Z. Foi fantástico. Eles entraram lá no museu mais elitizado do mundo, o Museu do Louvre. Eles fizeram um clipe. O nome da Apétia, eu não sei muito bem a pronúncia, que é furioso ou louco, né? É uma linguagem muitas vezes usada lá nos Estados Unidos, de um cunho, uma conotação meio racial. Então eles entraram lá, se vocês puderem depois assistir o videoclipe, era uma coisa fantástica. Eles deram um tapa de pelica, digamos assim, de uma forma muito sutil, no combate ao racismo. Porque a maioria, quem frequenta lá, são as pessoas elitizadas de maioria branca. Pode passar. Aqui não dá de ver muito bem, tem uma imagem dos ali, ó. Com mais de 15 mil visitas por dia, o Louvre talvez seja o principal símbolo de cultura da memória ocidental, com acervo formado mais de 35 mil peças. Muitas delas, agora aqui, ó, muitas delas oriundas de saques realizados contra nações africanas e asiáticas. Então eles foram lá, invadiram a África, arrancaram todos os tesouros e levaram para o Museu do Louvre.
E todo mundo acha que as coisas lá são deles. Eles roubaram as riquezas africanas. Então, é uma situação que muitas vezes as pessoas passam desapercebidas, mostrando a questão do preconceito, a questão da inferioridade, a questão do racismo. Pode passar. Aqui outra parte, né? Inaugurado em 1793, no contexto da Revolução Francesa, o Museu do Louvre nasce sob o regime de Napoleão Bonaparte para exibir tesouros confiscados dos povos conquistados. Então aqui, ó, o Louvre, nas entrelinhas, né? O Museu do Louvre mostra o glamour e a imponência. O Louvre também narra, portanto, a história de opressão que ecoa até os dias de hoje. Então ali tem muitas coisas que são relatos, fatos da opressão que ecoa até os dias de hoje. Pode passar. Aqui uma imagem externa do museu. Pode passar. Agora aqui, que é interessante a gente saber. Por que, agora voltando aqui, ó, por que a mão de obra escrava no Brasil colonial foi formada essencialmente de negros africanos em vez de índios nativos? Primeiro, eles vieram aqui, tinha índio. Só que o que aconteceu? A mão de obra indígena não era rentável para os portugueses. Muitos índios morreram de doença. Aí o que eles foram fazer? Bom, pode passar. Nós vamos agora em solo africano. Porque lá já tem mão de obra preparada. Já tem engenheiro, já tem arquiteto, já tem cientista, já tem tudo. Então vamos lá e vamos pegar esse povo aqui e vamos levar como mercadoria para trabalhar no Brasil. Resumindo, era isso a história. Pode passar. Então, foram 300 anos de escravidão. Então, gente, 300 anos. Quantas gerações que se passaram? Quantas pessoas que morreram nas travessias? Não eram 30 dias, não eram 30 anos, são 300 anos. Então, assim, foi um genocídio, foi uma matança que aconteceu. Muitas vezes, a gente aborda sobre o Holocausto judeu, que é muito triste que aconteceu, mas olha só o que fizeram com a nação africana. 300 anos. Pode passar. Aqui um mapa, olha só. 29 mil travessias transatlânticas carregaram 9 milhões de escravos. No total, barcos com a bandeira de Portugal e Brasil chegaram a transportar 5,8 milhões de escravos. Então imagina, só para vocês verem aqui no mapa, olha só a seta que vem. Aqui vem para outras regiões. E olha o tanto que sai daqui para o Brasil. Fora aqueles que morreram no trajeto. Mulheres, crianças. Então é algo que é muito triste. E que tem vocês. Essa história aqui não é só para o negro entender. Para todo mundo entender. Porque faz parte do Brasil. Pode passar. Aqui é uma foto da Lei Áurea. Pode passar aí. Olha só, então a Lei Áurea, né, a princesa Isabel foi lá no dia 3 de maio, ela assinou lá dizendo que a partir de agora os negros estavam libertos. Existe muita polêmica, muita discussão a respeito disso. Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, por isso que eu falo muitas vezes, né, da história que a história não conta. Né, muitas vezes que aparece na mídia. Quando ela assinou, 5% dos negros ainda estavam escravizados. O restante já tinha sido liberto, sabe? Por outras formas, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Inglaterra e outros países já estavam pressionando, porque tudo girava em torno, ó, do dinheiro. Então, às vezes as pessoas olham para a princesa Isabel como a rainha, a libertadora dos negros. Mas não foi bem assim, não. Pode passar. Tá? Aqui, ó. O Brasil é o país que fora da África concentra a maior população negra. O Brasil é o país que fora do continente africano, né, concentra a maior população negra. Pode passar, não. Aqui, ó, os 10 países com a maior população negra fora da África: Cuba, Reino Unido, Venezuela, Jamaica, França, Haiti, Colômbia, Estados Unidos e Brasil. Quando a gente olha para os Estados Unidos, quando a gente vê os filmes, quando a gente vê uma série, né, séries, enfim, eu gostava muito de ver o Todo Mundo Odeia o Chris. É o que eu mais gostava desse filme, assista. Séries e tal, você vê a participação do negro muito mais evidente na mídia, muito mais evidente em outras, né, em outras esferas da sociedade. E a população negra dos Estados Unidos é em torno de 14%.
A população negra é 14%. E olha a visibilidade que o negro tem nos Estados Unidos. E olha a visibilidade que o negro tem aqui no Brasil, sendo a maior população brasileira. Pode passar. O Brasil, então, é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. E a população do Brasil, em 2016, pelo IBGE, está em torno de 207,7 milhões. Então, em sexto lugar. E de afrodescendentes, ocupam mais de 50% da população brasileira. Pode passar. Então, o que acontece? Muitas vezes, ser negro no Brasil é ser invisível. Porque imagina se uma menina negra, antes, agora nem tanto, como é que está o horário? 15? Tá. Imagina uma menina negra. Quando a criança ela ia lá para comprar uma boneca, ela não vê uma boneca negra, como é que você vai se sentir representado? Né? Não viu uma boneca negra. Então, olha só, muitas vezes ser negro no Brasil é ser invisível, enquanto nós somos uma maioria. Pode passar. Um outro exemplo aqui que é muito interessante de a gente saber, tá? São dois povos que contribuíram muito para o Brasil. Contribuíram muito. No caso dos alemães e dos italianos. Só aqui. Então, olha só. Se por um lado, aqui, do lado de cá são os italianos, do lado de cá são os alemães. Essas fotos aí. Se por um lado a Itália tinha muitas pessoas querendo buscar trabalho em outros países, o Brasil necessitava de mão de obra. Após a abolição, os agricultores optaram pela mão de obra de origem europeia, ao invés de integrarem os escravos ao mercado de trabalho. Então o que aconteceu? Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea lá, sabe o que ela assinou? Agora assim, ó, negros, vocês estão livres, mas se virem. Porque não deram condições de trabalho para o negro. Não deram condições. Em compensação, para os alemães e para os italianos, foi isso que aconteceu. O próprio governo brasileiro fez campanha na Itália para atrair esses italianos para o trabalho na lavoura, em relação aos italianos. Em relação aos alemães, tem mais ou menos uma coisa parecida. O Brasil buscava os europeus força de trabalho nas lavouras. Além, olha só, além do projeto de embranquecimento da sociedade brasileira nas proximidades da Baía Hidrográfica do Platina. Por outros, europeus imigraram no continente em um cenário de profundas transformações econômicas, vislumbrando em solo brasileiro a oportunidade de melhorar os padrões de vida. Então eles chegaram, tiveram suas terras, e fazem parte da população brasileira. Só que olha a diferença entre os alemães e italianos nessa questão e a diferença dos negros. Vamos passar aí, só para dar tempo aqui. Pode passar. Agora, sobre desigualdade racial no Brasil. Passa aí. Olha só, a gente agora vai trabalhar com estatísticas, para a gente entender a realidade. 64% dos jovens negros não completam o ensino fundamental. Tudo isso aí, vocês vão ver o motivo. 77% dos jovens e adolescentes de 15 a 29 anos assassinados no Brasil são negros. 15% dos juízes brasileiros são negros. 8% dos deputados da Câmara Federal são negros. Pode passar. Os negros correspondem a apenas 17% da população mais rica do Brasil, atuam apenas em cerca de 18% dos cargos importantes, 80% das empregadas são afrodescendentes, 63% são pobres e miseráveis, 69% são indigentes. Os negros são a maior população carcerária do Brasil. Então essas são tristes estatísticas que mostram os frutos de 300 anos de escravidão. Pode passar. Agora a gente vai falar do racismo. Pode passar aí, racismo. Então existe a diferença de racismo e de injúria racial. Racismo, conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo, considerado mais grave. Então ela é imprescritível e inafiançável. A injúria racial consiste em você ofender a honra, né, de alguém com autorização de elementos referentes à cor, raça, etnia, religião, origem, etc. Pode passar. Então, discriminação racial significa, para a gente entender, discriminação significa qualquer restrição ou referência baseada na cor,
ascendência, origem étnica, com a finalidade de impedir e dificultar o reconhecimento do exercício em base de igualdade. Pode passar, que tem muita informação ainda, a gente ter tempo. Pode passar preconceito. Olha só algumas expressões, né? Nossa, seu cabelo é macio, achei que era duro. Isso aí são coisas que foram coletadas, né, com pesquisas. Você tem os traços finos e delicados. Às vezes é aquela negra, né? Aquela mulher negra que tem a pele mais clara, que tem o nariz mais fininho. Então ele faz um elogio assim, uma mensagem subliminar, meio que racista, né? Você é uma negra bonita. Então como se fosse uma exceção, né? Você nunca fala assim, olha, você é uma branca bonita. Você nunca falou isso. Agora você é uma negra bonita. Como se ela fosse a exceção das outras negras. Pode? Aqui, ó. Aposto que você samba como ninguém. Você tá lá com seus amigos, numa roda de samba lá, todo mundo se divertindo. Aí tem uma menina que é negra lá que não sabe sambar. Não, vamos lá, dá uma sambadinha aí. Como se ela tivesse que sambar pelo fato dela ser negra. Pode passar. Aqui é muito interessante agora em relação às escolas. O projeto interdisciplinar se chama Qual é a Graça? Pode passar. Esse professor aqui em 2009, professor de biologia lá no Rio de Janeiro, o Luiz Henrique Rosa, olha só, gente, como é algo preocupante que a gente tem que levar isso em consideração. Ele fez uma pesquisa e ele ficou muito surpreso. Ele fez assim, das quatro... resolveu pesquisar por quais apelidos seus alunos gostavam de chamar os seus colegas. O resultado surpreendeu o docente. Das 400 terminologias catalogadas, cerca de 360 continham conteúdo racista, vendo que além do conteúdo racista usado com brincadeira, os alunos desconheciam acontecimentos históricos da cultura negra. Pode passar. Então assim, ó, palavras dizem muito sobre a história e a cultura de uma sociedade. Quando as expressões como mulata, a coisa tá preta, se tornam naturais, é indício de quanto a opressão e o preconceito estão incorporados à visão do mundo das pessoas. Entre sutilezas, entre brincadeiras, aparentes elogios, a violência simbólica se amplia quando expressões como essas são repetidas. Pode passar. Pode passar. Olha só. Volta ali. Desculpa. Ó. Doméstica. Doméstica. É uma expressão que tu, né? Negros eram tratados como animais rebeldes e que precisavam de corretivos para serem domesticados. Por isso o nome doméstica. Eles estavam lá. Imagina o Senhor batendo neles e eles ficavam revoltados. Não, vamos domesticar. E aí veio a palavra doméstica. Estampa étnica. Isso aqui, ó. Estampa étnica. Parece ser no mundo da moda, né? Aquelas que é criada com um olhar europeu e tal. Quando o desenho vem da África, ou de outra parte do mundo, considera exótica, segundo a visão, se torna étnica. Então quando você vê isso aqui, olha, isso aqui é uma estampa étnica, né? Mas se fosse uma outra região não seria. Meia tigela, alguém já ouviu essa expressão? Meia tigela. Olha só, os negros que trabalhavam à força das minas de ouro sempre não conseguiam alcançar as suas metas. Quando isso acontecia, recebiam uma punição, apenas metade da tigela que ganhavam de comida. Por isso, a expressão meia tigela, que significava um valor medíocre, sabe? Que não tinha algo sem valor. Pode passar. Mulata. Mulata vem lá da Espanha, ó. Cruzamento de cavalo com jumento. Ou jumento com égua. Então, enorme carga pejorativa e ainda maior quando se diz mulata tipo exportação. Então você vê aquela mulata lá, uau, aquela mulata tipo exportação, sabe? Então, reiterando a visão do corpo da mulher negra como mercadoria. Então, olha para a mulher negra, uau, mulher, né? Então, vê ela como uma mercadoria. A palavra refere à ideia de sedução ou sensualidade. Cor do pecado, olha só, utilizada como elogio, se associa à mulher negra sensualizada. Mas quando você fala de pecado, pecado é algo que é ruim, né? Então, a ideia de pecado também é ainda mais negativa em uma sociedade pautada pela religião como a brasileira. Ter o pé na cozinha. Então, é de forma racista falar que uma pessoa tem origem negra. Porque, eu até tenho um colega meu que falava assim, não, mas eu tenho a minha família lá, ele é branco, né? Eu falo assim, não, mas eu tenho gente da minha família lá que tem o pé na cozinha. Por quê? Porque na época as mulheres negras, o único acesso que elas tinham às casas grandes para trabalhar lá na cozinha. Pode passar.
Tá, então vamos avançar aí, por favor, por causa do tempo, pode ler. Só pra gente. Pode estar passando aí, tem muita informação, mas. Tá, aí fala das heranças dos negros, enfim. Pode passar das palavras que o negro tem, de várias, né, sobre o samba. Pode passar. Só pra gente finalizar aí. Volta só aqui, ó, pra gente finalizar então. Volta, por favor. Volta mais uma. Olha só, pra gente então finalizar, porque tem muita informação que a gente passa, a gente esquece do tempo. Então, foi feito um calendário de movimentos sociais. No dia 29/9 é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Perdão, 21/9. Da pessoa com deficiência. Por que foi feito esse calendário? Porque as pessoas com deficiência estavam tendo dificuldade de ter acesso. Então, através da luta, foi criado esse calendário. Dia 23/9, Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Foi feito esse dia porque as mulheres estão sendo oprimidas. E o Dia Internacional da Mulher, a luta da mulher. Por que foi feito esse calendário? Então, no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, foi feito esse calendário. Por quê? Porque se viu o histórico da vida do negro, tanto que o negro passou, e muitas vezes nós, como brasileiros, esquecemos da história do negro. Então a gente vive num país que hoje eu digo que é um país multirracial, ou melhor, multiétnico, porque a raça é uma só. Se a gente olhar assim, afrodescendente, o homem ele veio da África, a humanidade veio da África. Se a humanidade veio da África, então todos nós somos afrodescendentes. Olha só, a cor da pele é um detalhe, os traços são detalhes, sabe? Porque viviam naquela região lá, eles foram migrando para outras partes e aí surgiram tantas e tantas etnias. Então, para finalizar, pode passar, eu quero deixar para vocês aqui essa mensagem de Nelson Mandela. E que essa mensagem possa ficar no coração de vocês, que de alguma forma esse período aqui possa transformar a vida de vocês, de entender um pouco como é bom a gente conviver com as diferenças, tá? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então fica aqui o meu recado para vocês, tá? Eu desejo para vocês uma boa semana da consciência negra, que vocês possam respeitar as diferenças e lutar por um Brasil melhor, tá? Obrigado, gente. Aqui. Pessoal, silêncio, porque a Marcela vai declamar, ela precisa de silêncio. Bastante silêncio. Sou de Nana, sou de Nana, sou de Nana, não precisa me falar, não precisa vir gritar que eu sou negra, pois eu já sei, tá na minha pele, nas minhas veias, no meu olhar. Sou mulher guerreira, eu sei o meu lugar. Estou para brincadeira, eu vim para brigar. Por justiça, porque para ti é valha, para mim é navalha. Eu vim para mostrar, eu vim para lutar por tempo, por justiça, por espaço, por liberdade, sem ferir a vaidade. Vim expor minha astúcia, vim mostrar o meu gingado,
Vim dizer que sou de ferro, mas sou de ferro malhado. Moldada através do tempo, não posso ser derrubada. Já fui cativa, mas hoje eu preciso ser cativada. Sou mulher, sou negra, que ama, que luta, mas que quer paz, sem me entregar jamais, mostrando minha importância, enfim. Estou nos campos, nas cidades, nos rios, nos mares, em todos os lugares. Sou mulher, sou guerreira, sim. Eu sou de Nanã. Sou de Nanã, eu a, 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 sou de Nanã, sou de Nanã, eu a. E a gente tem mais durante a semana. Eu gostaria, antes de mais nada, fazer um pedido. Os alunos que quiserem fazer turbantes, de qualquer